PowerPoint, e aí você vai escrever o tema da mensagem, que é aprender de mim. Aprender de mim. Aí você anota lá. Todos encontraram? Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, nós vamos ler do 28 ao 30. Coloca para nós no telão, isso. Diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem foi que disse essas palavras, irmãos? Jesus. Jesus que estava falando isso. Deixa no 28 lá para nós, por favor. Jesus. Ele primeiro faz um convite, né? Vinde a mim. Quem, irmãos? Todos. Os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Olha que convite maravilhoso. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a Bíblia... Tudo que está na Bíblia é importante. Tudo que está na Bíblia é para o nosso conhecimento. Mas eu costumo dizer que o Evangelho, ele não é feito apenas de frases bonitas. O Evangelho só serve para ser praticado. Ele não é apenas uma filosofia bonita. Ele precisa ser praticado. E por que nós lemos a Bíblia? Para receber as instruções e seguir essas instruções. Aí Jesus continua dizendo: tomai sobre vós, no 29, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O que nós devemos aprender com Jesus? O que é que ele está falando? Aprender de mim, aprender comigo. O que é que nós precisamos aprender, irmãos? Ser manso e humilde de coração, com sinceridade. De coração é com sinceridade, é com integridade, é de verdade. Não é encenar a mansidão e a humildade. Não é fingir a mansidão e a humildade. Não é fazer um teatro, assumir um personagem manso e humilde. É de coração, é de verdade. Então, Jesus disse que nós precisávamos aprender com Ele. E por quê? Por que nós precisamos aprender a ser mansos e humildes? Por quê? Com qual finalidade? Ou para quê? Quem vai arriscar? Para alcançar descanso para vossas almas. Aonde que a alma descansa, gente? É na cama? Não. É no caixão? Não. É aonde? No céu. Na eternidade. Através da salvação. Não é assim? A gente aqui na cama tem descanso para o corpo. Aqui a gente tem descanso corpo físico, mas o descanso da alma só é possível através da salvação. E será na eternidade. Tem algumas pessoas que brincam, né? E falam assim: por que fulano dorme tanto? Vai ter a eternidade toda para descansar. Então nós temos aqui, quem disse? Jesus. O que ele mandou aprendermos com ele? A ser mansos e humildes de coração. Então fala aí: ser manso, humilde de coração. Agora, se você puder, fala para a pessoa do seu lado: seja manso e humilde. Aí completa: de
coração. De coração. Ok. Durante muito tempo, irmãos, eu pensava o seguinte: a pessoa só pode pregar o que ela vive. Eu pensava assim. Eu não penso mais assim. Agora, eu penso um pouco diferente. Eu penso que a pessoa pode pregar o que ela acredita, o que ela está buscando, ainda que ela não tenha alcançado. Não quer dizer necessariamente que ela viva. Agora, qual é a situação que eu acredito que ela não deva pregar ou ensinar? Aquilo que ela não acredita e aquilo que ela não quer viver. Aí ela está desabilitada. É claro que se ele já vive, ele tem uma autoridade para falar sobre aquilo. Ele tem mais autoridade. Mas é possível a pessoa pregar sobre algum assunto que ele não viva ainda, pelo menos completamente, ou pelo menos de uma forma satisfatória, mas ele acredita, ele concorda, ele busca. Então, esse é o caso. Esse é o meu caso, aqui sobre esse assunto. Olha só, irmãos. O texto aqui em cima, ele fala, nós sabemos que foi Jesus que falou, nós sabemos o que ele quer nos ensinar, o que ele mandou a gente aprender, nós sabemos o porquê que ele mandou a gente aprender, mas o texto ele não é claro em informar o como. Como ser manso e humilde de coração? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Como? Quantas coisas a gente queria saber? Como que fulano faz para ser tão inteligente? Estou vendo que é inteligente. Eu queria saber. Como que fulano faz para conseguir essas coisas que ele está conseguindo? Eu queria que ele me contasse. Como que Neymar faz para ser um dos melhores jogadores do mundo? O que foi, gente? Tá. Ok. Vocês desculpem, porque eu não entendo de futebol. Eu não captei a mensagem. O que Michael Jordan fez ou precisou fazer para ser quem ele foi no basquete? Basquete. Ok. Às vezes a gente fica pensando, poxa, como é que... Aí você vê aquelas pessoas ricas, né? A pessoa não tira mais foto em carro importado. A pessoa tira foto no jato particular. A mansão, lá no ar, indo para o trabalho. Aí tira foto das nuvens. Aí talvez a gente pergunte, como que a pessoa faz para ficar tão rica? Como que a pessoa faz para ser tão excelente nisso? Como a pessoa faz para cantar tão bem, pregar tão bem, desenvolver tão bem, ser um excelente profissional? Conceição, como você faz para ser a pessoa, né, que vira em você? Então o como é muito importante. A gente precisa saber o como. Como ser manso e humilde de coração. Porque se a gente souber o como, nós podemos começar a aprender a ser mansos e humildes. Porque a gente sabe que precisa. A gente sabe que tem a ver com a nossa salvação. Mas como que faz isso? É isso que eu quero falar daqui para frente. Olha só. Vamos abrir um texto aqui para a gente começar a falar sobre o como. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Nós já sabemos o que, nós já sabemos o porquê, agora vamos aprender o como. 1 Pedro 5, 5. Eu vou ler até o versículo 9, mas nós vamos nos ater ao versículo 5. 1 Pedro 5, 5. Se você puder abrir sua Bíblia, se você quiser marcar de caneta, talvez sejam versículos importantes para você pesquisar em outro momento, analisar, estudar. É importante. Ter o hábito de marcar lá na sua Bíblia pode te ajudar a você gravar versículos que são importantes para você. Diz assim,
Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pode ser que algum dia eu fale sobre como fazer isso. Eu ainda não sei. Lançar sobre Jesus toda a ansiedade. Se você sabe, você me ensina, hein? Depois você me ensina. Porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Ok, vamos para o versículo 5. Vamos nos ater lá. A primeira parte aqui do versículo diz assim, ó: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões. Isso aqui é alguma informação que você nunca ouviu? O mais novo ser sujeito ao mais velho. Quem foi que aprendeu com os pais e o pai dizia assim: meu filho, a gente tem que respeitar o mais velho? Quem foi que aprendeu? Levanta a mão. Alguém nunca ouviu essa expressão? Olha, você tem que respeitar o mais velho. Alguém nunca ouviu? Tem alguém aqui que nunca ouviu? Então, essa expressão de sujeitar ou de obedecer os mais velhos, ou de respeitar, obedecer, respeitar, é uma coisa muito comum. Está inserido na nossa cultura. Tem alguém que discorda disso? Normalmente a gente concorda. Tem que respeitar os mais velhos. A gente não tem dificuldade de entender isso aqui. Até porque, normalmente, os pais nos ensinam isso. E quando os pais nos ensinam isso, eles reforçam. Por exemplo, e os pais, a gente tem que obedecer apenas porque são mais velhos? Não, a gente obedece por outros fatores. Da mesma forma que o aluno deve obedecer o professor. Da mesma forma que o funcionário deve obedecer o patrão. Da mesma forma que nós precisamos obedecer os nossos avós, os que são superiores a nós, né? Da mesma forma que os filhos, principalmente, têm que obedecer os pais, ou os sobrinhos respeitar os tios, ou os netos respeitar os avós. Nós não temos dúvida quanto a isso aqui. É um pensamento comum que nós concordamos e vou dizer mais, e praticamos. Raramente a gente não pratica esse princípio. Só se for uma situação assim da pessoa talvez irritar muito alguém e a pessoa faltar com respeito, mas normalmente a gente pratica isso aqui. Ninguém precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia para aprender a respeitar os mais velhos. Não aqui no Brasil, não para a maioria das pessoas. Então isso é muito claro. Agora, a segunda parte, a segunda frase: sede sujeito aos anciões, né? E sedes todos sujeitos uns aos outros. Então, olha, a primeira frase fala de respeito. Tá nos ensinando a ter respeito. A primeira frase. Mas a segunda frase, olha que coisa interessante. Seus pais te ensinaram que você, quando for pai, tem que ser submisso a seu filho? Isso a gente não aprende. O professor aprendeu que ele tem que ser submisso ao aluno? O patrão aprendeu que ele tem que ser submisso ao funcionário? O pastor aprendeu que ele tem que ser submisso às ovelhas? Aprendeu, pelo menos aqui. Estou tentando, né, irmãos? Agora, quando ele diz sedes todos sujeitos uns aos outros, a regra muda agora. Agora não importa se é velho ou se é novo. O irmão tem que estar sujeito ao irmão mais novo. O pai tem que estar sujeito ao filho. O patrão tem que estar sujeito ao funcionário. E agora não trata mais de respeito. Quem descobre do que está se referindo a isso aqui agora? A palavra está ali
texto? Humildade. Agora a questão não é mais respeito, a questão é humildade. Porque respeito é de baixo para cima. Mas agora que não tem mais nível, agora que a sujeição é para todos, não é mais questão de respeito. Agora só vai ser possível pela humildade. Porque senão o que a pessoa vai dizer? Me respeita, eu sou seu pai. Me respeita, eu sou seu professor. Me respeita, eu sou seu pastor. Agora é uma questão de sujeição. E agora é para todos. O pastor tem que estar sujeito ao ovelha. O chefe tem que estar sujeito ao funcionário. E como que isso é possível? O próprio versículo vai falar. Revesti-vos de humildade. Aí agora, revestir aqui é como se fosse vestir-se completamente. Aí você se veste agora. Você não é apenas algumas áreas da sua vida. Agora é tudo. Porque só é possível ser sujeito, se submeter a alguém inferior a você, se você tiver humildade. Mas igualmente obedecer, os mais novos obedecer os mais velhos, é um mandamento, tanto quanto que nós devemos nos sujeitarmos a todos, é um mandamento. Só que por que a gente tem dificuldade? Porque não está inserido na nossa cultura. Os nossos pais não nos ensinaram. Isso não é ensinado em lugar nenhum a não ser na Bíblia. E isso é difícil, porque não faz parte da nossa cultura, nem dos nossos hábitos e nem dos nossos valores. E está aí a dificuldade de se compreender. Primeiro que alguns nem vão aceitar. Não concordo com isso não. Como é que pode? Como é que eu sou pai e eu vou ter que ser sujeito ao meu filho? Eu não concordo com isso. Que o professor tem que estar sujeito ao aluno, que o patrão tem que estar sujeito ao funcionário. Tudo bem. Você tem a sua opinião. Você pode concordar ou não. Eu prefiro concordar, porque está escrito na Bíblia. Esse é o caminho do cristão. Agora, por que nós temos que nos revestir de humildade? Aí ele vai dar uma explicação aqui, ó. Porque Deus resiste aos soberbos. Então olha só tem um lado, ou os humildes ou os soberbos. Só vai ter um lado da moeda para a gente escolher. Ou nós vamos estar do lado dos humildes, ou nós vamos estar do lado dos soberbos. E quando eu estou falando humildes e soberbos, pode deixar no texto lá para nós aí, na Bíblia. Eu estou dizendo o seguinte, vou fazer um esclarecimento aqui para ficar mais fácil, tá? Todos nós que estamos aqui somos humildes. Eu não tenho dúvida disso. Todos nós. Todos vocês. Mas também todos nós somos soberbos. Então também não tenho dúvida disso. A questão é, se alguém olhar para você, ou se você puder perguntar para alguém, fulano, você acha que eu sou humilde ou eu sou soberbo? O que a pessoa vai pegar? Todas as características de humildade, todas as características de soberba, e vai botar na balança. Se na memória dela registrou mais ações onde você foi soberbo, ela vai dizer que você é soberbo. Mas se na memória dela registrou mais ações quando você foi humilde, então você é humilde. Ela vai te dizer que você é humilde. Quando a gente está falando de uma pessoa ser humilde, nós estamos dizendo o seguinte, que existem áreas que reconhecemos que a pessoa é humilde. Quando falamos que a pessoa é soberba, nós estamos dizendo que reconhecemos áreas da vida da pessoa que ela aparenta uma soberba, mas todo soberbo também tem uma porcentagem de humildade. E todo humilde também tem uma porcentagem de soberba. Então, quando eu estou falando isso, eu não estou taxando a pessoa por uma única atitude. Porque eu vou te dar um exemplo. Talvez você fale assim, olha, de repente alguém te convidou para almoçar na casa, e aí a pessoa fala assim, ó, eu vou te convidar, mas o almoçozinho aqui é simples. E aí talvez você diga o seguinte, não, eu sou uma pessoa humilde. Eu como de tudo, se tiver arroz e feijão, tá bom. Pode dizer que é humilde? Pode. Ou então a pessoa fala assim, olha gente, eu não me preocupo assim com essas roupas muito caras, essas grifes famosas,
Para mim pode ser uma roupa até que não tenha marca nenhuma mesmo, uma marca desconhecida, desde que eu esteja bem vestido, porque eu sou humilde. É humilde? É humilde. Ou então a pessoa fala assim, fulano, você quer dormir lá em casa? Ó, só que eu não tenho cama, vou ter que botar um colchão no chão. Não, eu sou uma pessoa humilde, eu durmo no chão. Talvez a pessoa fale assim, ó, vamos lá no Tanto Louco, mas tem que ir de ônibus. Não, eu sou uma pessoa humilde, eu ando de ônibus. Então veja, todos nós temos áreas das nossas vidas que nós somos humildes. Mas é muito provável que nós temos áreas da nossa vida que nós somos soberbos. E eu quero fazer uma pergunta para você. Se a gente pudesse, de uma forma simples, dizer o seguinte: na sua visão, os evangélicos, eles são humildes ou eles são soberbos? Então vamos fazer assim. Quem acha que a maioria dos evangélicos é humilde? Levanta a mão. Não vou fazer outra pergunta porque ficou óbvio, né? Vocês lembram do censo do IBGE? Obrigado, Daniel. Rapaz, se não fosse você, eu ia estar completamente aqui deprimido. Obrigado. Lembra da pesquisa do IBGE que eu comentei? A pessoa pergunta assim, ó, você acredita que tem mais fofoqueiro ou menos fofoqueiro? Ah, tem fofoqueiro demais. Muito fofoqueiro. Aí a segunda pergunta, você é fofoqueiro? Não, eu não sou. E aí não tinha ninguém que era, mas todo mundo dizia que os outros eram. Aí a segunda pergunta é, e você? É uma pessoa humilde? Aí não precisa responder. Só para você pensar. Veja, se os evangélicos, que é um povo que se diz que anda com a Bíblia, que parece com Jesus, que é a imagem de Cristo, que é filho de Deus, que é nova criatura, que nasceu de novo, a maioria, a impressão que nós temos é que é soberbo. E Jesus falou, aprendei de mim, que sou soberbo e arrogante. Não, falou o contrário. O que está acontecendo então? Por que essa diferença de comportamento? Não deveria ser manso e humilde? E a gente fala, é óbvio que é manso e humilde, porque foi o que Jesus mandou a gente aprender. Não tem na Bíblia Jesus ensinando a gente a ser arrogante, ser soberbo. Tem ele falando, aprenda de mim que sou manso e humilde. Por que é o contrário? A gente precisa pensar sobre isso. Tem alguma coisa fora da nova ordem. Não é mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Por quê? Porque não podia ser assim. Então, qual é a consequência da pessoa ser soberba? Deus resiste. Está lá a pessoa orando, está lá a pessoa pedindo e Deus está resistindo. Sai para lá. Sai para lá. A pessoa lá está, ai meu Deus e tal. E sai para lá. Deus está resistindo. Mas o que acontece com os humildes? Deus dá graça. E a graça de Deus é tudo para nós, irmãos. Verdade. A gente precisa da graça de Deus e não da resistência de Deus. Hoje não tem se falado muito em resistência, né? No meio político, né? E Deus está resistindo. A importância de nós sermos humildes. Isso é extremamente importante. Olha só, normalmente nós somos bons para humilhar as pessoas. É claro que vai existir exceção e graças a Deus pela exceção daqueles que não são bons de humilhar as pessoas. Eu reconheço isso também. Mas a maioria é bom. Por que é bom? Tudo que a gente é bom, a gente faz no automático e sem perceber. Porque se a gente for ruim, dá muito trabalho para você fazer alguma coisa, para você realizar alguma coisa.
Então você tem que estar muito atento e fazer um esforço quando você é ruim para fazer alguma coisa. Por exemplo, se você é ruim para pedir perdão, é difícil pedir perdão. Você tem um trabalho para ir lá e pedir perdão, porque não é bom para pedir perdão. Mas quando a gente passa a ser bom, isso passa a ser automático. E às vezes a gente nem percebe. E quantos de nós humilhamos as pessoas no automático, às vezes sem perceber? Se você não é assim, glória a Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa, é ruim. Eu tenho certeza que é ruim a gente humilhar as pessoas. Muitas vezes sem perceber, sem querer, no automático. Então tudo que a pessoa é boa, ela faz no automático. Quando a pessoa passa a dirigir muitos anos, tudo ela faz no automático. Ela não olha mais para a embreagem, ela não olha mais para o câmbio. Porque é automático pisar na embreagem, no freio, no acelerador, na troca de marcha. Então se a pessoa humilha os outros sem perceber no automático, ela é boa nisso. Agora a gente é muito ruim para humilhar a si próprio. Nem as oportunidades que Deus nos dá, a gente não quer. Para humilhar a si mesmo. Porque, veja, não precisa colocar no telão, não. 2 Crônicas 7,14. Aquele texto bem conhecido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele vai dizer, pela ordem, se humilhar, não é humilhar os outros, é humilhar a si mesmo. Se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Foi a promessa que Deus fez para Salomão. Quer ter o pecado perdoado? Se humilhe. Quer ter a terra sarada? Se humilhe. Então a gente, normalmente, nós não somos bons para nos humilharmos a nós mesmos. O contrário é mais fácil. Você encontrar a pessoa que humilha os outros com muita facilidade. Ela é muito boa para humilhar, mas é muito ruim para humilhar a si mesma. E existe toda a diferença. Uma coisa é humilhar os outros, outra coisa é aceitar ser humilhado, ou humilhar-se a si mesmo. Então, a primeira coisa que Deus manda fazer para que as nossas orações possam ser ouvidas, para que Ele venha sarar a terra, para que Ele venha perdoar nossos pecados, segundo o texto de 2 Crônicas 7,14, é se humilhar. Se humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, os teus ouvidos ao meu clamor. Vem pra cá, Wes. Agora eu tô animado. Então olha só. Agora sim, coloca para nós aqui Lucas 6,37. Abre na sua Bíblia e vai marcando. Tudo que nós vamos falar aqui é como ser manso e humilde de coração, tá bom? Primeira forma, se humilhando. Diga assim, se humilhando. Se humilhando. Eu preciso me humilhar. Eu preciso me humilhar. Eu preciso humilhar a mim mesmo. Eu preciso humilhar a mim mesmo. Vamos aproveitar para a gente melhorar também. Fala, e deixar de humilhar os outros. Deixar de humilhar os outros. Claro. Se você não é esse caso, não serve para você. Eu entendo que pode ter pessoa que não humilha ninguém. Eu compreendo isso, tá bom? Mas não é a maioria. Vamos falar aqui dos normais. Dos normais, né? Achou aí Lucas 6,37? Aqui, ó. Não julgueis. Irmão, nós somos um povo que não julga de jeito nenhum, né? Nós praticamos isso. Não julgo ninguém, porque eu não quero ser julgado. Jesus está dizendo, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Onde é que a gente aprendeu a condenar os outros, pelo amor de Deus? Onde é que nós aprendemos a condenar os outros, julgar os outros, gente? Se a Bíblia fala para não fazer e a gente está fazendo. Então olha só, vou abrir um parênteses aqui, tá? Só para você pensar. Você está lá, né? Eu não sei se você faz isso, tá? Vamos imaginar, alguém faz. Está criticando, fulano é idólatra,
fulano adora diante de imagem. É verdade, a Bíblia diz que a gente não deve fazer isso. Está lá criticando e julgando e condenando. Se o fulano ouvisse, falava, realmente a Bíblia não manda. E a Bíblia manda tu julgar e condenar? Também não. Então qual é a diferença dos pecados? Pra você pensar. Só para você pensar. Aí ele diz, soltai e soltar-vos-ão. Então a Bíblia diz para a gente não fazer algo que nós estamos fazendo. Agora bota 1 Coríntios 11, 28, que é o texto da Santa Ceia. Bota para nós aqui, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O exame é individual. Aliás, é uma autoanálise. A gente não tem que examinar os outros. A gente tem que examinar nós mesmos. E nesse contexto, examine se você é uma pessoa humilde ou se você é uma pessoa soberba. Porque eu vou falar para os irmãos, por que a gente precisa ser humilde? Primeiro, porque alcançaremos descanso para nossas almas. Segundo, porque os soberbos Deus resiste, mas os humildes Deus dá graça. Então, nós temos duas promessas. Uma para o presente, outra para o futuro. Se nós formos humildes. Qual é a do presente? Deus dá graça. Deus vai te ouvir. Deus vai te ajudar. Deus vai te sustentar. Deus vai guerrear por você. Deus vai ser seu auxílio, seu socorro. É para o presente, é quando você está vivo. E quando morrer? Achará descanso para a vossa alma. Então nós temos promessa para o presente e para o futuro. E a gente precisa examinar. E aí eu estava pensando isso aqui. Coloca para nós Tiago 4,7. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Olha lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Vou tirar de vós. Pode deixar só no 7. Então, a gente vem. O apóstolo Pedro está falando: sujeitai-vos uns aos outros. Desculpa. Não, aqui é Tiago, mas Pedro também falou: sujeitai-vos uns aos outros. Tiago fala: sujeitai-vos a Deus. Talvez a pessoa fala: sujeitar a Deus eu sujeito. Mas sujeitar a homem nenhum eu não sujeito. Eu sujeito a Deus, mas não sujeito aos homens. Vocês já ouviram alguém falando isso? Eu não sei se é possível. Como é que é esse negócio? Como é que a pessoa dá conta? Sujeitar a Deus e não sujeitar aos homens? Como é que a pessoa se humilha a si mesma? Você fecha o seu quarto e vai lá se humilhar a si mesmo? Se isso for verdade, então é o seguinte: quando alguém te humilhar, aí você vai lembrar da frase: os humilhados serão exaltados. Deus também vai te exaltar, mas é lá no seu quarto escondido, para ninguém ver. É isso que a pessoa espera? Não. Então não tem como se humilhar no quarto escondido. Então, aliás, tem, mas não é uma humilhação pública, que é o que nós estamos falando aqui. Tem, mas não é uma humilhação pública. Agora olha outro texto. Pode fazer um fundo qualquer que você desejar. Pode ser essa canção. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. E aí nós estamos aprendendo a ser humilde, tá? Através da sujeição. Não apenas a Deus, né? Mas se sujeitar a todas as pessoas. Abre sua Bíblia lá em 1 Pedro 2, 13, a partir do versículo 13. Neste lugar
Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Deixa Deus te tocar hoje. Eu posso enxergar e entender. Então vamos enxergar e entender, né? Vamos lá, ó. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Isso aqui é ser humilde. Você vai se sujeitar a todos sem exceção. Se sujeite por amor ao Senhor. Quer ao rei como superior, quer aos governantes como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. A gente precisa tapar a boca da ignorância dos homens insensatos, fazendo bem, né? 16. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, sem exceção. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrar o rei. Aí ele continuou: vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. A sujeição não é só às pessoas boas, mas é aos maus também. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. O que é padecer injustamente, se não ser humilhado diante das pessoas? Quando é que a gente se sente humilhado? Quando a gente é injustiçado, sofre agravo, a gente padece diante das pessoas. É a oportunidade que Deus nos dá de se humilhar nós mesmos. Porque quando alguém nos humilha, a gente tem as duas opções: humilharmos a nós mesmos ou não aceitar aquela humilhação sendo soberba. Lembra da mulher Ciro Fenícia que chega para Jesus pedindo para libertar a mulher endemoniada, e Jesus fala: eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros. Jesus chamou a mulher de cachorro. Ela estava numa situação de humilhação. Aí ela aproveita e faz o quê? Humilha a si mesma, dizendo: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. E ela recebeu seu milagre. A hora que você passa uma injustiça, a hora que alguém te ofende, a hora que alguém te humilha, é a oportunidade que Deus está te dando de se humilhar, para que Ele possa te exaltar. Porque a exaltação não é quando o outro nos humilha. A exaltação é quando nós nos humilhamos a nós mesmos. Você vai ver mais na frente. Continuando. Versículo 20. Porque que glória será essa, se pecando vos esbofeteais e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Nunca espere que Deus te honre porque você foi humilhado por causa de um pecado, por causa do erro seu. Cometeu uma infração, recebe a multa do Detran, do PM, e ainda agradeça. Muito obrigado. Porque você errou. Recebeu uma bronca do chefe, porque você errou, agradeça. Deus não vai te honrar porque você errou, alguém te chamou a atenção, você se sentiu humilhado. Não existe honra para isso. Pelas suas falhas, pelos seus erros, porque você agiu pelo impulso. Não há honra nisso. Se você pecou, aguenta a humilhação calado. Não tem honra para isso. A honra é quando você não peca. A honra é quando você não peca, sofre injustamente, segura firme o agravo, se humilha, aí Deus vai te honrar. Continuando, versículo 21.
Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais suas pisadas. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está lá, sendo preso, esbofeteado, cuspido na cara. Ele estava sendo humilhado? Ele aceitou a humilhação? Se alguém cuspir na sua cara e você se calar, você não está fazendo nada além do que Jesus já fez. Quanto mais xingar você na sua cara, xingar na cara é menos pior do que cuspir na cara, não é não? Aguenta firme. E Jesus disse: aprendei de mim. Não foi isso que ele falou? Que sou manso e humilde. Ele estava na cruz, estavam zombando dele, cuspindo na cara dele, batendo na cara dele, e ele estava calado. Ele não estava: eita Deus, eu vou orar e os anjos vão matar todo mundo aqui agora. Eu vou clamar ao Senhor, esses miseráveis que estão me humilhando aqui, vai morrer tudinho. Foi isso? Não. Então quando alguém estiver te humilhando, te xingando, cuspindo na sua cara, o que você vai dizer? Pai, foi isso que ele disse, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Aí você está lá, a pessoa te humilhando, você falando: ô Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Jesus não disse que seria fácil. Ele falou que a gente tinha que aprender com ele. Vamos continuar. Nós estamos no 22? Ok. O qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava injustamente. Então está sendo caluniado? Se cale. Está sendo maltratado? Se cale. Está sendo humilhado? Se cale. Humilhe-se a si mesmo. É a única forma de Deus exaltar você. 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Glória a Deus. Coloca para nós Mateus 23:12. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Olha lá, Mateus 23:12. O que a si mesmo se exalta, presta bem atenção. Tem gente que gosta de contar vantagem, não tem? Tudo ele sabe, tudo ele já fez, tudo ele entende. Sempre que ele tem oportunidade, ele quer contar vantagem de alguma coisa, então ele está exaltando a si mesmo. Não é comum a gente ver situação assim? Quem é que precisa falar de nós? Somos nós mesmos? É os outros, né? Se tiver que falar de qualidade, deixa os outros falar. Porque se for para... O apóstolo Paulo fala o seguinte: se for para me gloriar, me gloriarei nas minhas fraquezas. Fala das suas fraquezas. Quer contar vantagem? Conta as suas fraquezas. Porque as suas qualidades é os outros que tem que falar de você. Porque se você exalta a si mesmo, só tem uma promessa: será humilhado. E o que a si mesmo se exalta, ou desculpe, a si mesmo se humilha, será exaltado. Então não é o outro te humilhando, é você aceitando a humilhação do outro e humilhando a si mesmo para ser exaltado. Óbvio, fora de uma situação que foi o erro seu, culpa sua. É uma questão injusta, desnecessária, te expôs lá em público, te humilhou. Pode ter certeza que Deus vai te exaltar. Mas se você aproveitar a oportunidade para se humilhar. E quando é que a gente se humilha? Quando a gente cala, não justifica. Quem justifica, não muda. É assim que a gente faz. Continuando. Deixa eu ver aqui o próximo texto. Para você que acha que a gente só precisa se humilhar diante de Deus, coloque em Provérbios 6:3. Provérbios 6:3.
Marca aí também. No Antigo Testamento, nós vamos falar aqui no Novo Testamento. Provérbios 6,3. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste na mão do teu companheiro, vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Humilha diante do teu companheiro. Agora vamos ver aqui, caminhando aqui já para a gente, por final, caminhando por final, não no final, mas caminhando por final. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Eu quero te mostrar aqui pelo menos 3 razões pelas quais, em vez da gente se humilhar, a gente se exalta. E é claro que a gente precisa ser humilde. A parábola do fariseu e do publicano, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Quem era o fariseu? O fariseu era a classe de homens religiosos exemplar da época. Eram os homens santos, eram os homens de Deus, os detentores da lei. Eram os homens justos, corretos. E quem eram os publicanos? Era a pior classe que tinha. Eram os que roubavam, eram os que enganavam. Zaqueu era um publicano. E a gente vai ver uma comparação de um extremo, de um homem justo e correto, o outro extremo, de um homem pecador. Jesus, contando essa parábola, o versículo 9, ele explica o porquê que ele foi contar essa parábola. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, vamos separar aqui as 3 coisas. A primeira, confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo não está falando de autoestima, não está falando de você acreditar na sua capacidade de realizar, na sua condição de superar desafios. Não está dizendo sobre isso. Confiar em si mesmo está falando da pessoa que acredita tanto nela que ela se tornou autossuficiente. Ela não precisa de Deus nem das pessoas. Ela confia tanto na sua capacidade, no que ela faz e no que ela é, que ela não precisa mais de Deus e de ninguém. Essa é uma das características pelas quais as pessoas são soberbas. A segunda, porque elas creem que são justas, mais justos do que os demais. Creem que são mais santos do que os demais, mais verdadeiros, melhores, mais íntegros, um melhor caráter. E quando ela tem esse tipo de pensamento, ela passa a desprezar os outros. E isso pode ser as razões pelas quais o grupo dos evangélicos que nós falamos deixam de ser um grupo de pessoas humildes para ser pessoas soberbas. Vamos lá, versículo 10. A seguir, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Começou a julgar, né? Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Apontou publicano do lado. Então veja, o fariseu não era roubador. Deixa lá no 11. Ele não era injusto e também não era adúltero, mas ele acreditava que ele era mais justo, mais santo e mais correto do que os outros homens. Versículo 12. Aí ele vai justificar: jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Não tem nada errado nisso. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não olhava nem para cima. Qual foi a conclusão dessa parábola? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então veja, o fariseu, ele confiava no que ele fazia.
Eu jejuo, eu dou o dízimo. É errado jejuar? Não, tem que jejuar. É errado dar o dízimo? Não. Mas para ele, Deus tinha a obrigação de abençoá-lo pelo que ele fazia. E às vezes esse é o nosso pensamento. A gente acha que é melhor do que os outros, porque eu estou lá na igreja, eu não bebo, eu não fumo, eu não minto, eu não adultero. E a gente confia tanto em nós, que despreza os outros. A gente não pode cair nesse erro. É melhor a gente ser como publicano, não nos pecados, mas na atitude. Porque ele não tinha nada para falar. Ele não era bom em nada. Ele não tinha prática religiosa nenhuma. Mas ele reconhecia que ele era pecador. Esse deve ser o nosso papel. Para que a gente possa aprender a ser manso e humilde com Jesus. Abre em Filipenses capítulo 2, versículo 2. E aí nós já vamos chegar aqui na conclusão. Vamos pegar um exemplo de Jesus. Porque a gente quer ser imagem de Jesus. Às vezes interessante que às vezes a gente fala assim, ó, Jesus disse que a gente tinha que perdoar, ou que a gente tinha que pedir perdão. Às vezes você cita Jesus para alguém e fala, não, Jesus fez isso, eu quero fazer. E às vezes a pessoa fala assim, ué, mas você quer se comparar com Jesus? Não é uma questão de comparação, tá? Realmente a gente não pode se comparar com Jesus, mas é uma questão de referência. Não é uma questão de comparação. Não, eu não estou me comparando a ele, mas eu preciso fazer o que ele falou para fazer. Eu preciso imitar a forma que ele viveu, porque eu sou um cristão. E se eu sou um cristão, eu tenho que parecer com Cristo, né? Filipenses 2:2. Vamos ler até o versículo 11, tá? Olha só. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você faz a coisa certa com a motivação errada, não conta para você em Deus. A pessoa quer cantar para se amostrar, para mostrar que sabe cantar, que é melhor do que os outros. Não contou nada para Deus. O louvor pode ser maravilhoso, a gente pode emocionar, mas para Deus não serve, porque foi com vanglória. Só que a gente não sabe disso, só quem sabe é a pessoa. Você pode fazer assistência social, doar cesta básica, entregar sopa à noite, fazer campanha de cobertor. Se for para sua vanglória, para você se mostrar, para você aparecer, não contou nada para Deus. Mas é melhor você fazer do que não fazer, tá? Pelo menos beneficia alguém. Tudo bem. Mesma coisa, às vezes, as questões da igreja. Ah, eu quero pregar. Para as pessoas bater nas suas costas e falar, oh, palavra maravilhosa, homem de Deus, pregador e tal. Entende? A motivação é que conta. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Se você a partir de hoje considerar os outros superiores a si mesmo, você certamente será uma pessoa humilde. Certamente vai ser uma característica que alguém vai olhar em você. Considerar os outros superiores a nós, então nós não temos uma postura de autoritarismo, porque Jesus tinha autoridade, mas ele não era autoritário. E isso é muito diferente. Porque o que nos dá autoridade é servir e não mandar. É servir. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Não se preocupe só com o seu umbigo, mas cada qual também para o que é dos outros. As coisas públicas é de quem? É nosso? É nosso. Não pessoalmente, é de todos. A gente tem que cuidar. A água é do planeta. A gente tem que cuidar. Temos sentimento com a preocupação com o outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. A medida da sua humilhação é a medida da sua exaltação. Se você se humilha pouco, Deus te exalta pouco. Se você se humilha muito, Deus te exalta muito. Quais
quando alguém te humilhou. Você aproveita para se humilhar. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Agora nós vamos para o último texto. Vamos lá para o último texto agora, para a gente já encerrar. João capítulo 13, a partir do versículo 1. Agora nós vamos para o último texto para a gente orar aqui pela Santa Ceia. Irmãos, está dando para compreender como ser manso e humilde? Amém. Amém. Ok. João 13, né? João 13. É o último texto que nós vamos ler para a gente concluir. Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Deixa no 8. O que acontece? Lavar os pés era um trabalho escravo. Jesus tira as suas vestes. Ele tira as suas vestes, fica quase despido, se cinge com uma toalha, ajoelha e começa a fazer o trabalho de um escravo. E Pedro não aceitou isso. Ele não podia aceitar o mestre, o Senhor dele, fazer isso. Pedro não estava entendendo aquilo, mas era um ato de muita humilhação. Continua. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que o que havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, ele volta a se vestir. Estava como escravo nu, volta a se vestir. E se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos deixei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, olha só, seria muito fácil se só uma vez no mês a gente fizesse uma cerimônia de lavar pés aqui. Isso não quer dizer que a pessoa seria humilde. Naquele momento, tudo bem. Mas a humildade não é de um momento, não é de um ritual religioso. É do nosso dia a dia. É durante todo o nosso dia. São as 24 horas do dia. E tudo que Jesus manda a gente fazer, Ele fez primeiro. Lavar os pés uns dos outros é você sujeitar aos outros. É você se humilhar diante dos outros. E quando eu falo humilhação, eu não estou falando de uma situação que a pessoa é agredida verbalmente, fisicamente. Não é esse tipo de humilhação que tem a ver com agressão e com abuso. Estou falando disso. Eu estou falando da humilhação, da convivência social que nós temos. A gente precisa lavar os pés uns dos outros, se submeter uns aos outros. A pessoa fala: eu não levo desaforo para casa. Certamente não é cristão, porque o cristão leva e espera que Jesus resolva. Ele se cala, ele lava os pés. A gente precisa aprender isso com Jesus.
Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar essa canção. Rodão, prepara a ceia aqui para nós. Por que a gente precisa ser humilde? Porque encontraremos descanso para a nossa alma. Quantas pessoas estão na igreja, estão pregando, estão com a Bíblia, talvez todos os dias, mas estão longe de serem mansos e humildes? E é possível que naquele grande dia eles ouçam do Senhor: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Vai ser muito triste, irmãos. Tem a ver com a intenção do nosso coração. A gente precisa se vestir, cingir dessa humildade. É difícil? É difícil. Mas Jesus nos mostrou o caminho nessa direção. E a gente precisa ser humilde para que a graça de Deus esteja sobre nós. É uma decisão nossa, a gente pode decidir hoje, aprendendo com Jesus, porque nós queremos parecer com Jesus, nós queremos ser a imagem dele. Pense sobre isso. Você pode lembrar as vezes que você foi soberbo, às vezes você humilhou alguém. Peça perdão para Deus. Se você tiver alguém aqui na igreja que você foi soberbo, que você humilhou, peça perdão para essa pessoa. Agora, se ela estiver aqui, estiver do seu lado, peça perdão. Peça para Deus te ajudar a ser humilde. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser mansos